Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês todas essas informações envolvendo ali as novas medidas cautelares diversas à prisão que foram impostas ao Jair Messias Bolsonaro. De antemão, eu vou falar para vocês aqui uma coisa que eu tô chocado, tá? Por que a prisão preventiva do Bolsonaro não foi decretada? Por que eu já tô falando isso para vocês de antemão? Eu li a peça que resultou aqui na chamada busca e apreensão na casa do Bolsonaro, que resultou também, por exemplo, na colocação de tornozeleira eletrônica e na imposição das medidas cautelares diversas à prisão. Por que eu tô em choque, tá? Já adianto para vocês. Primeiro, a Procuradoria-Geral da República viu a possibilidade de fuga do Bolsonaro. Segundo, a Polícia Federal, ao pedir que fossem impostas novas medidas cautelares diversas à prisão contra o Bolsonaro, em vários trechos aqui da peça, que tem 47 páginas e que eu li, né, me deu o trabalho de ler as 47 páginas aqui, fica claro que a Polícia Federal diz que Jair Messias Bolsonaro atua junto com Eduardo Bolsonaro para poder se beneficiar de tudo que está acontecendo neste momento e que, em tese, ele seria claramente o beneficiado e que até mesmo o financiamento do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos da América faz parte dessa tentativa do Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro de tentar atrapalhar o andamento do processo. Tá escrito isso aqui, eu li as 47 páginas, fiz várias marcações, inclusive o vídeo aqui na Revista Fora, na minha análise, vai ser mais curto, mas se você quiser ir lá no meu canal, tem um vídeo que eu soltei lá de 35 minutos, onde eu leio ponto a ponto e explico, porque eu fiquei realmente em choque. Por quê? A Procuradoria-Geral da República não só reconhece, junto com a Polícia Federal, tudo isso, como diz que o Bolsonaro está tentando obstruir a justiça, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850, está cometendo crime de coação, isso aqui em tese, né? Está cometendo o crime de coação no curso do processo, estaria cometendo o crime de atentado à soberania nacional previsto no artigo 359-I do Código Penal e diz, inclusive, que está atuando em tabelinha junto com o Eduardo Bolsonaro. Tanto que aqui, ó, em alguns trechos que eu separei aqui, por exemplo, está bem claro aqui esta tabelinha reconhecida pela própria Polícia Federal, pelo próprio Ministério Público, como a gente já citou, já que o próprio Paulo Gonet disse que viu indícios ali de tentativa de fuga do Bolsonaro, ou de possível fuga do Bolsonaro, e que esse custeio ali do Eduardo Bolsonaro lá fora, por parte do Jair Messias Bolsonaro, tem a ver com a função que Eduardo Bolsonaro está exercendo lá fora de acabar beneficiando o pai nessa tentativa de não punir o Bolsonaro. Olha o que diz aqui, por exemplo, na página 5, tá? Ressaltou a Polícia Federal, tá? Ressaltou que Eduardo Bolsonaro atuou junto ao governo americano para impor sanções ao Brasil a fim de gerar instabilidade política e econômica. Por conseguinte, o encerramento da mencionada ação penal que beneficiaria diretamente seu genitor e financiador Jair Messias Bolsonaro. Nessa linha, a autoridade policial verificou o alinhamento das condutas delitivas entre Jair Messias Bolsonaro e Eduardo Nantes Bolsonaro. As ações de Jair Messias Bolsonaro demonstram que o réu está atuando dolosamente, conscientemente de forma ilícita. Traduzindo, a ação do Eduardo Bolsonaro, ou melhor, do Jair Messias Bolsonaro em financiar o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos da América, replicar o material que o Trump tem postado, que o Eduardo Bolsonaro tem postado, as entrevistas que ele tem dado, exigindo que a anistia seja aprovada para que não se tenha taxação no Brasil, mostra que a ação do Eduardo Bolsonaro e do Jair Messias Bolsonaro é conjunta e é intencional. O que isto quer dizer, Carlito? Isto quer dizer que o Jair Messias Bolsonaro, além de cometer os crimes que a gente já citou aqui, já preenche mais uma vez, a gente já citou isso aqui na Revista Fora 200 vezes, ou até mais, porque eu sempre cito isso aqui quando eu tô aqui. Ele já preencheu em mais de uma vez os critérios técnicos para se ter a decretação da prisão preventiva, estabelecida no artigo 312 do Código de Processo Penal, que eu vou ler mais uma vez para vocês aqui, tá? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Não, Carlito, mas com tornozeleira eletrônica agora, Bolsonaro não vai fugir, não. Não vai, não? Quantos bagrinhos fugiram? Para a Europa, para a Argentina, para o Peru, para os Estados Unidos, com tornozeleira eletrônica. Cortaram a tornozeleira e se escafederam. Tem alguns casos, inclusive, envolvendo a justiça de Minas Gerais, de Goiás, do Paraná e de São Paulo, que as autoridades só foram avisadas, inclusive, as autoridades federais, né, só foram avisadas semanas depois que as secretarias de segurança dos estados perceberam que tinha algo errado. E aí você segue aqui lendo o processo, como eu vou seguir, o processo não, perdão, o pedido que culminou nessa operação da polícia ali, que gerou a busca e apreensão, colocação de tornozeleira eletrônica no Bolsonaro e outras medidas cautelares, você fica com ódio, que foi o que eu fiquei. Com todo o respeito que eu tenho à Polícia Federal, ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República, mas essa peça aqui que foi apresentada para a operação de hoje é uma peça de como o indivíduo comete conduta ilícita e não é preso. Por quê? A gente tem nesse momento duas figuras presas por ter cometido o crime de obstrução de justiça. Quem seriam, Carlito? Braga Neto, que tentou acessar a colaboração premiada do Mauro Cid através de um interlocutor, e o Marcelo Câmara, que tentou acessar a delação premiada do Mauro Cid, segundo o motivo que teria levado ele para a prisão, através do seu advogado. No caso do Bolsonaro, você tem a Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público Federal nessa altura aqui, né? Você tem a Polícia Federal falando, olha, Bolsonaro está atuando de forma dolosa, cometendo o crime de coação no curso do processo, obstrução de justiça e crime contra a soberania nacional. Mas não precisa prender, é só colocar outras medidas cautelares. Eu tô falando colocar outras, porque já existem medidas cautelares impostas ao Bolsonaro, tá? Ele não pode, por exemplo, viajar para fora do país, ele entregou o passaporte, não pode ter contato com outros réus. Mas, mesmo com tudo isso que está escrito aqui na peça, se achou que é importante fazer o quê? De segunda a sexta ele só pode sair das 6 da manhã até as 7 da noite. A partir das 7 da noite da sexta ele tem de ficar em casa até as 6 da manhã da segunda. Não pode viajar, não pode sair da comarca, pelo que está claro aqui, né? Não pode ter contato com os outros investigados, incluindo o Eduardo Bolsonaro. Não pode utilizar redes sociais. Não pode ir para perto de embaixada nem ter contato com a autoridade estrangeira. Quem garante que o Bolsonaro vai fazer isso dentro de casa? E aí segue aqui, ó. As ações de Jair Messias Bolsonaro demonstram que o réu está atuando dolosamente e conscientemente, de forma dolosa e conscientemente, de forma ilícita, conjuntamente com seu filho Eduardo Nantes Bolsonaro, com a finalidade de tentar subverter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro estado estrangeiro. E aí tem várias materialidades que são colocadas aqui, né? Posts de Eduardo Bolsonaro, entrevistas provando a atuação de Eduardo Bolsonaro contra o Estado brasileiro. Em outro trecho traz aqui, já na página 11. Ressalta-se ainda que a investigação comprovou a participação de Jair Messias Bolsonaro nas condutas criminosas, não só incitando a tentativa de subverter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de um outro Estado, com clara afronta à soberania nacional, mas também auxiliando, inclusive com aporte financeiro, a Eduardo Nantes Bolsonaro, a negociação com o governo estrangeiro para que este pratique atos hostis contra o Brasil, com clara ofensa ao artigo 359-I do Código Penal. E aí, eu selecionei vários trechos aqui, que eu não vou ler todos para vocês aqui. Eu vou pedir para o Gui ou para alguém da redação da revista Fórum disponibilizar para vocês aqui o link de acesso ao material que está publicado lá no site do Supremo Tribunal Federal, né, que foi publicado hoje mais cedo, que está aqui, ó. STF impõe medidas cautelares a ex-presidente Jair Bolsonaro por coação, obstrução e atentado à soberania nacional. Aí lá no final da página tem essa peça, né? E aqui tem um trecho do depoimento do Bolsonaro que ele prestou agora em julho, dizendo que ele mandou 2 milhões de reais pro Eduardo Bolsonaro, comprovando que o Eduardo Bolsonaro está lá bancado por ele com essa finalidade. Mostra inclusive o trecho da entrevista que ele deu ontem, dizendo que, e se o Trump quiser anistia? Qual que é o problema disso aí para derrubar as sanções, né? Que ele falou exatamente isso aqui ontem, ó. Vamos supor que o Trump queira anistia. É muito importante, é muito se ele pedir isso aí. A anistia é algo privativo do parlamento. Não tem que ninguém ficar ameaçando tornar inconstitucional. E aí isso aqui foi anexado, né? Mostrando claramente a afronta dele ao Estado Democrático de Direito brasileiro, à soberania nacional.
Tanto que está claro aqui que o próprio Ministério Público diz que, após a publicação, por exemplo, das alegações finais da Procuradoria-Geral da República, Eduardo Bolsonaro disse que procuraria sanções para o ministro Alexandre de Moraes e para Paulo Gonet. E no interrogatório que o Bolsonaro prestou depoimento, na ação penal 2668, ele confessou, né, que está financiando o filho Eduardo Bolsonaro, e também no inquérito 4995 ele confessou que mandou, no dia 13 de maio, 2 milhões de reais da conta dele para a conta do Eduardo Bolsonaro. E aí na página 35 dessa peça, eu vou ler esse último trecho aqui para vocês, está o seguinte: as graves condutas ilícitas demonstram que Jair Messias Bolsonaro está atuando em conjunto com seu filho Eduardo Nantes Bolsonaro nos atentados à soberania nacional com o objetivo claro de interferir no curso de processos judiciais, desestabilizar a economia do Brasil e pressionar o Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, através de imposição de sanções em face das autoridades públicas brasileiras. Dessa forma, as condutas praticadas por Jair Messias Bolsonaro se alinham ao modus operandi de seu filho, Eduardo Nantes Bolsonaro, incorrendo na possível prática dos crimes previstos no artigo 344 do Código Penal, coação no curso do processo, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013, obstrução da investigação de infração penal que envolva organização criminosa, artigo 359-I do Código Penal, atentar à soberania, sendo possíveis as medidas judiciais que façam cessar a conduta criminosa e garantam a instrução criminal e a aplicação da lei penal. E aí se coloca as medidas cautelares novas aqui, que eu vou ler para vocês quais são, tá? Que também tá aqui, ó. Primeira, tá aqui na página 42. Proibição de ausentar-se da comarca com uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 19 até as 6 da manhã, de segunda-feira às sextas-feiras integral, e nos fins de semana em casa, no caso, né, e dia de folga. Segundo, proibição de aproximação e acesso a locais e sedes de embaixadas e consulados de países estrangeiros. Terceiro, proibição de manter contatos com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras, bem como os demais réus investigados nas ações penais. E aqui tem as ações penais e tem o inquérito do Eduardo Bolsonaro. Né? Inclusive, ele está proibido de ter contato com o Eduardo Bolsonaro. E também está proibido de utilizar as redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. E aqui mostra aqui, né, que ele determinou também o ministro Alexandre de Moraes a busca e apreensão dos aparelhos de telefone, computadores, tablets, mídias de armazenamentos, documentos, além de valores em espécie, que inclusive foi encontrado $15 mil, se não me falhar a memória, na casa do Bolsonaro, mais R$8 mil, tá? E sinceramente, meu amigo, eu tô chocado como é que a decretação da prisão preventiva não aconteceu. Eu tenho ouvido muita gente falando assim, não, Carlito, mas é porque ele está perto de ser condenado. Não importa, a prisão preventiva ela pode acontecer lá na primeira instância, se fosse um julgamento comum, num processo comum, né? Lá na primeira instância, na justiça comum, como a gente chama. Ele poderia ter a prisão preventiva decretada lá na primeira instância, porque vai esperar o transitado e julgado se ele está, de acordo com a própria peça, cometendo crime em tese, e que ele está em iminente possibilidade de fuga, deixar ele solto. Para só dizer o seguinte, não, tá vendo aí? A gente respeitou tanto o devido processo legal que Bolsonaro só foi preso depois do transitado e julgado. Mas a que custo isso sairá? É esta a pergunta que devemos fazer. A qual custo a gente deverá pagar para que o Jair Bolsonaro só seja preso depois do transitado e julgado, sob a alegação de que ele não poderá dizer que foi perseguido? Ele está dizendo que foi perseguido. O que os Estados Unidos da América estão fazendo em relação às sanções ao Brasil é justamente porque ele está vendendo a tese lá fora de que ele é perseguido, mesmo a gente sabendo que não tem perseguição nenhuma. E a extrema-direita está organizada globalmente. Às vezes eu acho que o STF dá algumas bolas fora e a PGEC nisso aí. Porque, repara, é a oportunidade que se tem de fazer valer a lei e mostrar que todos são iguais diante da lei. Aí você prende o Marcelo Câmara, você prende o Braga Neto, mas não prende o Bolsonaro. E no caso do Bolsonaro tem muito mais materialidade do que se teve para, inclusive, prender Braga Neto e Marcelo Câmara, que foram materialidades em pontos específicos. No caso do Bolsonaro, não. Você tem uma ampla gama de materialidade. Mas não, vamos botar uma tornozeleira eletrônica nele. Antes de finalizar, eu quero trazer 2 pontos aqui, tá? O primeiro, que o Centrão tinha avisado em maio a Bolsonaro que ele poderia ser preso até o final de julho, tá? Representantes do PP e do União Brasil, que tem trânsito no STF, receberam informações de que a prisão do Bolsonaro poderia acontecer até o final de julho, uma prisão preventiva, inclusive, tá?
E também tem gente compartilhando aquela questão da fala da Hillary, do Trump, dizendo que não é amigo do Bolsonaro, como se fosse uma chacota do Trump com o Bolsonaro. Ah, o Trump tá dizendo que nem é amigo do Bolsonaro, tá vendo aí? O pessoal, o Bolsonaro tá dizendo que é amigo do Trump, que é próximo do Trump, e o Trump tá dizendo que nem é amigo do Bolsonaro, que não tem proximidade com o Bolsonaro. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui, tá? A fala do Trump sobre ele não ser amigo do Bolsonaro, ela não se refere a tentar ridicularizar o Bolsonaro ou dizer que ele não é próximo do Bolsonaro, não, tá? Meramente. É uma resposta a Hillary Clinton. Por quê? Quando o Trump emitiu aquela primeira carta lá, tentando inclusive dar uma passada de pano pro Bolsonaro, a Hillary Clinton publicou nas redes dela e se manifestou dizendo o seguinte: ó, você está prestes a pagar mais pela carne bovina, não apenas porque Trump quer proteger o seu amigo corrupto, mas também porque republicanos no Congresso decidiram ceder-lhe o poder sobre a política comercial. Então, quando ela cita aqui, ó, que Trump está fazendo o que está fazendo para proteger o amigo corrupto do Trump, ele está respondendo a Hillary Clinton, dizendo: não, eu não sou amigo do Bolsonaro, não. Tem nada a ver. É porque está tendo uma injustiça no Brasil e eu quero impedir essa injustiça. É isso que ele quer tentar demonstrar. E tá claro para todo mundo, eu acredito, que não tem nada disso que o Trump está apontando, tá certo? Queria pedir a vocês compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se vocês se inscrevessem também aqui no canal da Revista Fórum, se inscrevessem no meu canal, Historiador. Queria agradecer a toda a audiência aqui da Revista Fórum, que sempre me abraça, que sempre tá comigo junto em tudo. Agradecer ao Rovai e a Adri também, que sempre são muito compreensíveis com o meu trabalho, sempre abraçaram o meu trabalho, né? Mais do que parceiros aqui na Revista Fórum, são amigos e parceiros de luta também, tá? Então queria agradecer a todo mundo pelo espaço que eu sempre tive aqui, agradecer a vocês por estar me ouvindo sempre, tá bom? Pedir para vocês me seguirem nas minhas outras redes sociais, no meu Instagram, na minha página do Facebook, no meu canal do YouTube. E agradecer a vocês por estar sempre vendo as minhas análises aqui, dando engajamento nesse vídeo, porque se a gente consegue ter esse espaço aqui com o Rovai e em outros lugares também, é porque vocês dão essa relevância às minhas opiniões e às minhas análises aqui também, tá certo? Grande abraço para todo mundo, muito obrigado por ter acompanhado aqui. Desculpa não ter aparecido aqui nem na quarta e nem na quinta, tá? Eu tive um pequeno problema de saúde, mas graças a Deus eu tô melhorando. E até a próxima segunda-feira. Grande abraço e tchau!